sou a tia Isabela e é um prazer imenso estar com vocês novamente para aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia e para falar um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. A gente vai continuar aprendendo sobre pessoas que foram usadas por Deus para proteger o povo de Israel, o povo de Deus, e também pessoas que obedeceram a Deus, que temeram muito ao Senhor. E a gente vai falar hoje sobre um herói da Bíblia que foi muito corajoso, foi muito destemido, muito valente, e ele foi utilizado por Deus desde muito jovem. Ele tinha tanta confiança em Deus e ele amava tanto o Senhor que ele permitiu que o Senhor o ajudasse. E ele enfrentou um grande inimigo e ele saiu vencedor. Mas antes a gente vai agradecer a Deus por mais um dia de vida e pelas bênçãos. Então a gente vai fechar nossos olhinhos agora e conversar com o Papai do Céu. Vamos fechar junto com a professora e vamos pedir a Deus, por tudo que Ele nos tem dado. Querido Pai que estás no céu, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado, pelo alimento, pela proteção, pelo alimento. Seja abençoando as nossas crianças, seja abençoando essa palavra que toque os nossos corações e esteja ajudando aqueles que precisam da tua ajuda, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Hoje, a nossa historinha está na passagem da Bíblia, lá no livro de Samuel 17, 1 Samuel 17. E a gente vai abrir a palavra de Deus. Bom, a história de hoje vai falar sobre uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Os israelitas e os filisteus eram povos diferentes. Os israelitas é o povo de Israel, é o povo que serve ao Deus vivo, o Deus que nós servimos até hoje. E os filisteus é outro povo que servia outros deuses, deuses falsos, deuses feitos por mãos de homem. E eles acreditavam em outros deuses, deuses que não ouvem, não falam e não veem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a guerra entre esses dois povos. Mas por que naquela época existiam tantas guerras? Porque naquela época as pessoas, os povos, as nações, eles lutavam para conseguir mais poder e para enfrentar todos aqueles outros povos, para se proteger daqueles outros povos que estavam ali e não faziam parte do seu território. Então eles lutavam por terra e assim que eles lutavam, que havia uma guerra e eles venciam, eles tinham mais poder e eles poderiam governar sobre todos. E essa guerra entre os filisteus e os israelitas começou também. Aconteceu que os filisteus, eles acamparam perto do povo de Israel. E aí, o povo de Israel, como fala na Bíblia, acampou em um vale, o Vale do Carvalho. E aí, o povo de Israel viu os filisteus e ordenou uma batalha. E os filisteus, eles estavam em um monte de um lado, e do outro lado tinha outro monte, que estava o povo de Israel. E entre uma montanha e a outra montanha, que estavam os filisteus e o povo de Israel, havia um vale, havia um espaço mais baixo que separava esses dois povos. E o povo de Israel, ele declarou uma guerra, uma batalha contra os filisteus. Então, dos filisteus saiu um homem guerreiro. O nome desse homem era Golias. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele era um gigante. Como assim? A Bíblia fala que o nome dele era Golias e ele tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo. Como assim, professora? Ele era um gigante, ele era muito, muito, muito alto e também muito forte. Ele tinha, na nossa medida de hoje, na atualidade, ele tinha mais ou menos 3 metros de altura. E quando a gente fica perto de uma pessoa assim,
a gente se sente muito pequenininho. E Golias, ele era muito grande. E os soldados naquela época ficavam pequenininhos perto dele. Então, ele saiu, ele apareceu com um capacete, com uma roupa de bronze e um capacete de bronze com um escudo que eles colocavam aqui nas mãos e uma espada de bronze. Essas roupas, elas eram muito pesadas. Por quê, professora? Porque naquela época os soldados, eles usavam roupas de bronze, eram armaduras que serviam para batalhar, para guerrear e protegiam as pessoas das lutas, protegiam, o escudo servia para proteger o soldado quando alguém viesse atacar com uma lança, e as roupas também, para que quando um soldado atacasse o outro, não machucasse, não ferisse de imediatamente aquele soldado. E ele saiu com aquelas, ele já era muito grande, ele saiu com aquelas roupas pesadas e enormes. E ele disse assim, ele parou perto do pessoal de Israel, dos soldados das companhias de Israel, e disse assim, não sou eu, filisteu? E vós, não são servos de Saul, o rei de Israel? Então, escolhei dentre vós um homem, um soldado, para lutar contra mim, que desça a mim que lute. E se ele puder pelejar comigo, então nós, os filisteus, seremos seus servos. Ele disse aos povos de Israel. Mas ele disse mais um pouco. Ele disse lá no versículo 10: hoje eu desafio os soldados de Israel, as companhias de Israel, que me dê um homem para que nós lutemos. Então, ouvindo isso, Saul, que era o rei de Israel, temeu muito, ele ficou com muito medo, porque Golias era um gigante. E para encontrar um homem que lutasse com Golias e ganhasse a guerra seria muito difícil. Então, Saul ficou muito preocupado. Mas, professora, você nunca falou sobre Davi até agora. E a gente vai falar sobre ele. Bom, Davi era um homem muito simples. Davi era um homem do campo. Davi era filho de Jessé e ele morava em Belém. Jessé era um homem já velho nesse tempo. E Davi tinha 8 irmãos. Então, naquele período, Saul começou a olhar todos os homens que existiam ali e que pudessem lutar contra Golias. E 3 filhos mais velhos de Jessé, que era o pai de Davi, foram chamados. Mas Davi era muito novinho, ele era apenas um garoto, um menino, e ele ficou no campo, cuidando das ovelhas, o rebanho, cuidando do rebanho. E ele não poderia ir. Então, Saul foi na casa de Jessé e levou os 3 filhos mais velhos de Jessé. E aí Davi, passado alguns dias, e Saul procurando homens e homens que pudessem lutar com Golias, porque eles estavam em guerra, eles estavam em peleja, mas nenhum conseguia. E aí, passado alguns dias, 40 dias, onde estava havendo muitas guerras e o povo de Israel não prevalecia, não ganhava, Jessé, que era o pai de Davi, falou assim: Davi, meu filho, toma aqui estes 10 pães e leva para os teus irmãos e lá procura saber se eles estão bem, se está tudo certo. Jessé, ele pediu que Davi fosse lá para saber dos seus filhos. Então Davi levantou de madrugada de manhã, como seu pai tinha pedido, e aí deixou as suas ovelhas, deixou um guarda cuidando do rebanho das ovelhas, e aí foi a peleja, a batalha. E aí Davi chegou, colocou a bagagem lá com o guarda e correu para a batalha. E chegando lá, Davi perguntou aos seus irmãos:
se eles estavam bem e como estava indo. E Davi perguntando se os irmãos estavam bem. E com Davi conversando com os irmãos, vinha o exército dos filisteus. E aí surgiu Golias, o grande, e diz conforme aquelas mesmas palavras, que quem seria o homem capaz de pelejar contra ele, o soldado de Israel que seria mandado para pelejar contra ele. Então, Davi e os homens ouviram aquelas palavras. Então, iram com medo, eles temeram muito, e eles saíram às pressas e começaram a falar sobre aquele homem, aquele gigante. E falaram assim: ouviram o que aquele filisteu falaram? Ele viu, ele subiu para afrontar o Deus de... E eles começaram a conversar entre si. E começaram a falar: viste aquele homem, aquele filisteu, que vieste para afrontar o povo de Israel, o Deus de Israel. E há de ser que aquele homem que se levantar do povo de Israel, aquele soldado que conseguir ferir o Golias, o rei o presenteará com muitos bens, dará a ele a sua filha para ele casar. E será um homem muito reconhecido. E aí Davi ficou ouvindo aquelas palavras e perguntou novamente. E eles explicaram o que aconteceria, né, com aquele homem que vencesse a batalha, que receberia muitos bens, que Saul, o rei, o presentearia com a sua filha. Mas aí os irmãos de Davi ficaram com muita raiva, porque Davi estava muito interessado em saber mais sobre Golias. Um dos irmãos de Davi, que era o irmão mais velho, que se chamava Eliabe, viu que Davi estava muito interessado e falou assim: que é isso, Davi? O que você está fazendo? Eu vejo que você saiu lá da nossa casa e deixou o rebanho sozinho para vir aqui ver a batalha, porque estava curioso. Ele disse mais ou menos assim. E aí Davi: não, senhor. Que fiz eu agora? Disso, meu irmão, não estou fazendo nada. Foi isso que Davi quis dizer. Então, conforme os soldados comentavam sobre Golias, Davi ouviu tudo aquilo e disse: homem, quem é este soldado que vem aqui para afrontar o exército do Deus vivo? Davi se posicionou. E quando os homens, os soldados daquele povo de Israel ouviram aquelas palavras, ficou impressionado com a coragem de Davi. E aí, o que aconteceu foi que eles falaram a Saul. E Saul veio ver aquele rapaz, aquele homem de coragem, que dissera aquelas palavras. Então Saul viu Davi e não acreditou que aquele garotinho, aquele rapaz muito jovem ainda, poderia lutar contra aquele gigante. E aí Saul falou assim: olha, Davi, podes lutar com aquele gigante, com o guerreiro Golias, porque tu ainda é muito moço. E aquele gigante, Golias, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Sim. Olha, Saul, rei Saul, eu sou moço, mas eu apacentava as ovelhas de meu pai. E se via um urso, eu as livrava da boca do urso. E se via um leão, eu as livrava e eu as protegia. Eu feri um leão e eu feri um urso. E eu ferirei aquele filisteu que afrontou o exército do Deus vivo. E assim, o Senhor me livrou das garras do leão e me livrou das garras daquele urso. O Senhor há de me livrar também das garras daquele filisteu. Aí Saul olhou assim para Golias e falou assim: aquele homem é servo do Deus, do nosso Deus, do Deus vivo. Assim, tudo bem, Davi. Pelejar, você vai ser um soldado que vai pelejar pelo seu povo, pelo povo de Israel. Aí Davi foi lá, Saul chamou Davi e vestiu ele com aquelas roupas pesadas, que ele vestiu aquelas roupas de bronze, aquele capacete de bronze, aquele escudo, aquela armadura toda.
E Davi, que era tão novinho, ele não conseguiu permanecer em pé. Ele não conseguia andar com aquela roupa, porque ele não sabia, ele não conhecia. Aí Davi falou, Davi tirou aquela roupa, pegou o seu cajado, onde ele apacentava as ovelhas no campo. Aí ele foi no ribeiro e pegou 5 seixos, que seriam como 5 pedrinhas. E começou a ir adiante a peleja, aproximar dos filisteus. Ele confiava em Deus, sabe? A gente tem que aprender com Davi, porque Davi teve uma coragem muito grande. Ele sabia que Deus ia proteger ele. Ele sabia que Deus estava ali a qualquer momento, se acontecesse alguma coisa. Se ele vencesse ou não, ele teve fé. É importante a gente entender que nós, como servos de Deus, conhecendo o Deus maravilhoso que a gente conhece, a gente tem que ter a mesma coragem de Davi para falar da palavra de Deus. Tem que ter coragem para servir a Deus. Foi diante do filisteu. E o gigante Golias, vendo Davi, desprezou e zombou de Davi. Falou assim, como vocês me mandam esse soldado? Eu vou destruí-lo, eu vou matá-lo, vou jogar assim, pequenininho. Davi tinha uma aparência muito gentil, muito delicada, e Davi também era muito novo. Aí o Golias zombou de Davi, falou assim, como ele era pequeno como você. Mas Davi falou, se ofendeu. Davi falou assim, olha Golias, você vem a mim com escudo, você vem a mim com lança, mas eu vou a você em nome do Deus vivo. É maravilhoso quando a gente vê que Davi era um servo do Senhor e que ele servia a Deus de todo o coração. Ele não teve medo, porque ele sabia o Deus que ele servia. E aí Davi colocou a sua fundinha naquela época do material que existia, ele pegou a sua funda, colocou sua pedrinha nela, dentro da sua fundinha, e aí, com as forças que ele tinha, que Deus permitiu, ele bem na testa de Golias, e seu rosto foi ao chão. E Golias perdeu aquela batalha, olha só. E Davi venceu. Davi foi conhecido por todos daquele lugar e dos arredores que ali se encontrava dos povos. E Saul procurou saber quem era Davi. E aquele dia o povo de Israel festejou, jubilou e venceu aquela batalha. E os filisteus caíram em terra, eles perderam a batalha e o povo de Israel venceu, porque teve um servo do Senhor que confiou plenamente no Senhor. E é isso que a palavra de Deus quer nos trazer essa noite, que a gente entregue a nossa vida completamente a Deus, independente do que aconteça, porque Davi poderia perder e Davi poderia ganhar, mas ele confiou em Deus, que Deus faria o melhor. Como as coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem que confiar que Deus sempre tem o melhor pra gente, que a gente entregando a nossa vida a Deus, Ele sempre fará o melhor para nós. Precisa pensar agora, o que a gente faria se a gente visse um gigante? Será que a gente correria dele? Será que a gente sentiria muito medo, se esconderia dele? Porque foi isso que muitos soldados fizeram. Mas na nossa vida hoje também aparecem muitos gigantes. Às vezes a gente acontece alguma coisa com a gente que a gente achou muito difícil, que a gente tem medo, que a gente precisa passar por alguma situação, pode ser alguma doença, pode ser uma situação que a gente acha muito difícil, que a gente tem medo e que é um gigante na nossa vida. Mas a gente não precisa ter medo. Davi nos ensina que a gente tem que ter coragem, tem que ter fé em Deus, pra gente lidar com as coisas que acontecem na nossa vida.
E a Bíblia nos ensina isso, a Bíblia mostra como Deus é superior a todas as coisas que existem na face da terra. Então, quando a gente pensar assim que existe um gigante mais difícil na nossa vida, a gente lembrar que Deus, Ele é sobre tudo. Ele governa essa terra e Ele é dono do mundo. Então, a gente tem que confiar e ter aquela fé imensa que Deus sempre quer o melhor pra gente. Ele sempre tem o melhor pra gente. Então a gente tem que pedir sabedoria a Deus quando a gente tiver muito medo e tiver que enfrentar uma situação difícil na escola ou em casa, com os irmãos, com os amigos. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a lição. O que será que era aquela funda que Davi estava usando? Aquela funda era muito usada naquela época, era como se fosse uma arma. E tentar fazer mais ou menos uma funda como atividade. A tia usou um paninho. E se você não tiver nenhum paninho em casa, olha como ela funciona, descartável. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai cortar ele. Vai usar uma tesourinha, mas tem que tomar muito cuidado. A mamãe tem que estar do lado pra gente fazer essa atividade. Ó, a gente vai cortar em vários pedacinhos. E a gente vai precisar também de um barbante. E aí a gente vai juntar esse barbante e dividir ele em dois. A gente vai cortar ele. E vai fazer a nossa funda descartável. Mas que é uma funda, pra gente lembrar o quanto Davi foi diferente, né? O quanto Davi foi corajoso. Que a gente precisa, como servos de Deus, conhecedores da palavra, a tia vai amarrar em um dessas perninhas a tia puxou. Aí depois as outras perninhas que ficar a gente vai cortar. Ficou a nossa fundinha assim, olha que bonitinha. E espero que você faça a sua em casa com a ajuda da mamãe. E até a próxima lição. Beijo! Oi, queridinhos! Olha só, quem é esse aqui? É Sansão. Olha o tamanho do cabelo dele. Que cabelão! É esse o Sansão que vocês vão aprender a fazer hoje. A tia Simone não combinou? Pois é, este Sansão aqui. E a tia Simone esqueceu de dizer que a força de Sansão não estava nos cabelos dele, não. A força de Sansão vinha do Senhor, vinha de Deus. A força que ele tinha de rasgar os leões ao meio, de brigar com seus inimigos e de vencer as batalhas, toda a força que Sansão tinha vinha do Senhor, vinha de Deus, porque ele era obediente. E enquanto ele foi obediente, a força que ele tinha vinha do Senhor. Então nós vamos aprender a fazer o Sansão, ok? O que você vai precisar? Muito bem, vamos ver. Vamos precisar, olha só aqui, vamos ver aqui. De um palito, de tinta guache se você quiser pintar o palito, canetinha para você fazer a carinha do Sansão. Você pode cortar um papelzinho, né, para fazer o rostinho do Sansão. Um pincel para você pintar o palito, cola, barbante ou lã para fazer os cabelos do Sansão, tesoura e pode ser o grampeador ou a fita durex, para a gente poder prender aqui o cabelinho dele, tá certo? Então vamos iniciar a nossa construção aqui do Sansão. Vamos começar fazendo o rostinho dele, né? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer o olhinho, ó. Os dois olhinhos, nós não temos dois olhinhos?
Vamos fazer os 2 olhinhos. A pupila. Aqui o narizinho. Vamos fazer a boquinha. A boquinha do Sansão. Ok? Bom, o rosto está pronto. Agora vamos fazer o cabelo? Olha só, o cabelo a gente pode fazer assim, ó. Você vai enrolar aqui algumas vezes, até você ver o tanto que você acha que vai fazer um volume de cabelo. Acho que aqui já deu. Mas só que eu acho que tá pequeno. Vamos fazer um pouquinho maior. Fazer um cabelo maior, né? Sansão cabeludo. Um Sansão cabeludo. Vai ficar daquele jeitinho que a gente fez ali. Eu acho que aqui já deu. Aqui a gente corta. A tesoura não tá cortando. Muito bem. Aí o que nós vamos fazer? Vamos cortar aqui. E aqui, ó, no meio, a gente vai passar um durex pra prender aqui, ó, de um lado e do outro, pra firmar aqui, ó. Certo? Aí aqui a gente pode ou passar outra fita durex, ou a gente pode grampear. Ou grampear. Vou grampear mais uma vez, pra ficar bem preso. Então, aqui, ó, cabelos de Sansão. Agora, nós vamos colar no palito. Vamos colar o Sansão no palito. Então, o Sansão, ele era muito forte. Mas ele era forte porque ele era obediente a Deus. E todos nós temos que obedecer a nosso Deus. Temos que fazer o que Deus nos manda, né? Olha aí, Sansão. Ficou prontinho. Olha aí. 2 Sansão. 2 Sansões. Na verdade, né? Ok? Então, se você for fazer um Sansão, coloca lá no Instagram, no Ministério Cross, pra tia Simone ver. Aonde é que está a força de Sansão, você vai dizer, ok? Um grande beijo no coração de vocês. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. As montanhas são dele, os vales são dele, as estrelas pertencem ao Senhor. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é legal, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é legal, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. As montanhas são dele, os vales são dele, as estrelas pertencem ao Senhor. Meu Deus é legal, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Agora a gente vai acelerar, hein? Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. As montanhas são dele, os vales são dele, as estrelas pertencem ao Senhor. Meu Deus é tão grande, tão
forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é legal, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é legal, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. As montanhas são dele, os vales são dele, as estrelas pertencem ao Senhor. Meu Deus é legal, tão forte e poderoso, não há nada